Mais uma vez, seja bem-vindo você que nos assiste ao canal Bíblia Aberta. Não sei qual horário que você está me vendo, se for pela manhã, bom dia, se for pela tarde, boa tarde e se for pela noite, boa noite. Você é uma pessoa que reclama muito? É insatisfeito com a vida, murmura, se queixa para os seus amigos, familiares, para o seu esposo ou esposa? A murmuração é algo muito presente no mundo que nós vivemos hoje. A gente se depara com pessoas reclamando de todas as formas. Até nós mesmos, se não nos policiarmos, nós vamos passar o dia reclamando. Porque nós seres humanos, parece que nós temos assim já a propensão para reclamar, né? Tudo estava ruim. E interessante que nós reclamamos muito fácil das coisas. E se pararmos para observar, nós temos muito mais que agradecer e nunca do que reclamar. E eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus quantas maldições nós podemos acarretar para a nossa família, para o nosso lar, por conta de reclamação, por conta de murmurar. Você sabia disso? Muitas pessoas perdem grandes bênçãos que Deus está ansioso para derramar sobre o seu povo por conta da murmuração. E nesse relato de hoje, nós vamos ver como que as pessoas murmuravam contra Deus. E aí você vai começar a pensar se você também tem praticado esses mesmos atos que o povo de Israel praticou no passado. Eu convido a você desde agora que pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, acompanhe a sua Bíblia. Eu sempre gosto de pedir que a pessoa acompanhe na Bíblia, para que ela possa estar lendo juntamente e acompanhando os detalhes que a Bíblia então deixou relatado para nós. Vamos então à leitura da palavra de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, isso mesmo. Êxodo no capítulo 15 e no versículo 22 diz assim: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e essa se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os pôs à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Interessante notarmos esse relato, porque o povo de Israel havia já passado pelo Mar Vermelho. E olha que eles viram um grande milagre. Nunca na história da humanidade se ouviu falar que o mar se abrisse. Pois é, mas Deus fez isso para que o povo de Israel pudesse marchar em terra firme, fugindo do exército de Faraó. Eles haviam contemplado um grande milagre. Gente, isso não é comum. O mar se abrir? Como assim? Pois é, mas o Senhor fez isso. Agora o povo caminha 3 dias pelo deserto. Quem está no deserto, o que mais procura é o quê? Água. Porque o nome já diz deserto. Você não encontra fontes de água com facilidade no deserto. Na verdade, você nem encontra. É raro você encontrar um oásis, né? Mas o que acontece? O povo de Israel estava lamentando. E aí eles começaram a reclamar: Moisés, nós queremos água, Moisés. Nós vamos morrer nesse deserto, Moisés. E o povo faltou crucificar Moisés ali naquele momento. Você vai deixar a gente morrer de sede, Moisés? O que nós vamos fazer com os nossos filhos? Os nossos animais estão morrendo de sede. Nós precisamos de água. Peça ao Senhor, Moisés, que nos dê água. E olha como que é interessante. Moisés ficou atordoado mesmo, porque o povo queria linchar Moisés. Imagine a quantidade de pessoas. Nós não estamos falando de 1000 pessoas, não. Nós estamos falando aí aproximadamente mais ou menos 5 milhões de pessoas.
Agora imagina todo esse povo para poder tomar água num deserto. Como que seria desafiador para Moisés? E diz a palavra de Deus que Moisés orou ao Senhor. E quando então eles avistaram a água, que eles foram sedentos para beber essa água, o que acontece? As águas eram amargas. E agora Moisés fala: Senhor, o que eu vou fazer com esse povo? Esse povo vai me matar, Senhor. E Deus falou: Moisés, calma, calma, Moisés. E mostrou para Moisés então um arbusto. E lá Moisés então pegou esse arbusto. E Deus falou: joga na água. E quando Moisés jogou na água, então essa água se tornou água pura, água doce. E o povo então pôde beber a água. Mais uma vez eles presenciaram o milagre de Deus. Viram o quanto que Deus cuida. Mas mesmo assim, o povo voltou a reclamar. E aí Deus então deu ordenança para eles. Falou: olha só, se vocês guardarem os mandamentos, guardar os meus estatutos, andar nos meus caminhos, eu não vou permitir que doença nenhuma venha sobre vocês, como veio sobre o povo do Egito. Mas Deus colocou uma condição para que eles recebessem aquelas bênçãos. Vocês precisam me ouvir, vocês precisam me atender, vocês precisam guardar os meus mandamentos. E olha que não passou tempo. Agora o povo lá vem reclamando de novo. E agora eles viram para Moisés e falam assim: Moisés, você nos tirou do Egito. Agora você trouxe a gente para esse deserto. Não tem comida, não tem água. Nós vamos morrer agora de fome, Moisés. Aí eles falaram para Moisés: sabe o quê? Olha, não tinha sepulcro no Egito não para você trazer a gente para cá e a gente agora está morrendo de fome? E agora eles começaram a ter saudade das panelas de carne. Aí eles começaram a reclamar para Moisés. Falaram: Moisés, lá no Egito a gente tinha panela de carne para a gente comer à vontade. Tinha melões, tinha pepino, tinha alho, tinha cebola. E a gente tinha um banquete lá no Egito. Agora você nos trouxe para o meio do deserto. E agora nós vamos comer o quê? O que você vai dar para a gente comer? Nós estamos morrendo de fome. Amigos, que ingratidão daquele povo. E quando nós ouvimos a história do povo de Israel, a gente acha um absurdo. A gente fala assim: meu Deus, mas esse povo viu todos os milagres e ainda assim teve coragem de reclamar? E eu vou perguntar para você agora: e você? Quantas vezes você tem visto o milagre de Deus na sua vida e você continua reclamando? E você continua lamuriando. E quando você não consegue um trabalho, você já começa a lastimar e reclamar. E quando você não come a comida que você gosta, você reclama. E quando o marido chega em casa, nervoso, chateado do trabalho, começa a reclamar e desconta na mulher e nos filhos. E a mulher que só anda queixando para o marido: ah, mas eu queria isso e você não me dá. Ah, mas fulana tem isso e você não me dá. Irmãos, vamos prestar atenção. Nós estamos apontando o dedo para o povo de Israel e nós fazemos pior. E agora, voltando ao povo de Israel, quando foi que aquele povo tinha essas panelas de carne, tinha essa comida farturosa para eles comerem? Eles eram escravos. Que eu saiba, escravo não tem essa mordomia não, mas eles tiveram a ousadia de dizer para Moisés que eles tinham a panelada de carne para eles comer à vontade, e que eles tinham melão, e que eles tinham pepino, e que eles tinham cebola, e que eles tinham... Ué, eles comiam então igual um povo farturoso que tinha tudo dentro da sua casa? Mentira! Eles eram escravos. E aí está o perigo, né? Quando nós vamos reclamar, nós insultamos a Deus e ainda entristecemos o Espírito Santo de Deus. Amigos, o povo de Israel perdeu de receber muitas bênçãos. Inclusive, em uma certa ocasião, eles começaram a reclamar de Moisés e de Arão. E começaram a falar: ué, Deus só fala com vocês, Deus não fala com a gente não? Porque vocês são melhores do que nós? Amigos, quantos insultos Moisés teve que suportar por conta daquele povo que era escravo, que trabalhava de sol a sol, debaixo do chicote, e ainda assim eles tiveram a ousadia de reclamar e dizer que Moisés era melhor do que eles. Por que Deus só falava com Moisés e não falava com eles? Mas Deus falou assim: ah, é, Moisés, eles estão reclamando? Então manda eles se arrumarem, tomar banho, ficarem limpinhos, porque eu vou descer no monte e eu vou falar com eles. Eles querem me ouvir? Então tá, eles vão me ouvir. E diz a palavra de Deus que Deus ordenou: olha, vocês tomem banho, se aprontem, fiquem limpinhos, cheirosos,
porque eu vou falar com vocês. E não deixa ninguém, Moisés, aproximar do monte. Se alguém chegar perto do monte, vai morrer, que seja humano, que seja animal. E Moisés deu essa ordem: vocês não se aproximem do monte, porque o Senhor vai descer sobre o monte, e vocês ouvirão a voz do Senhor. E diz a palavra de Deus que Deus fez isso mesmo, desceu sobre o monte, e o monte começou a fumegar, e o monte começou a tremer, e relâmpago, e trovão, e quando Deus falou, o povo: Moisés do céu, não faz uma coisa dessa não, Moisés. Não, nós não queremos ouvir o Senhor, não. O povo ficou tão amedrontado que eles não quiseram ouvir o Senhor e falou: não, Moisés, deixa o Senhor falar com você e você fala para nós. Olha só a situação que esse povo colocava Deus, e Deus amavelmente queria mostrar para o povo que eles estavam errados, que a forma como eles estavam procedendo não era justa com Moisés. Olha, Deus defende os seus filhos. Quando nós estamos certos, Deus defende os seus filhos, e Deus fez isso com Moisés. Deus defendeu Moisés. Mas eu vou te falar, quantos do povo de Israel morreram pelo deserto, não entraram na terra prometida por conta das queixas, por conta das reclamações e por conta das murmurações. A palavra de Deus diz que o Senhor não se agrada das murmurações. E as murmurações foram uma das maiores causas que fizeram muitas pessoas perder a salvação. E ainda vai fazer. Olha só para você ver. Murmurar. Deus não se agrada de pessoas murmuradoras. Pessoas que colocam defeito em tudo. Pessoas que nada para eles estão bom. E tem pessoas que são tão murmuradoras que a gente não gosta nem de ficar perto deles. Porque contagia. Você já reparou que contagia? Assim como a alegria, como falar bem, como contar bênçãos contagia as pessoas, pessoas que murmuram também contagiam outras pessoas. E olha, eu vou dar um conselho. Fuja dessas pessoas. Pessoas que só traz murmuração e reclamação na boca não são pessoas boas para a gente conviver com elas. Você já conviveu com uma pessoa que tudo dela é reclamar? Ela reclama se a casa não está limpa do jeito que ela quer, ela reclama se uma colher ficou fora do lugar, ela reclama se um copo está fora da pia. Gente, nós devemos ser organizados, mas nós não precisamos reclamar de tudo, não. Homens e mulheres são diferentes e nós precisamos aprender a ter tolerância. Eu costumo dizer aqui em casa que meu esposo é mais organizado em certas coisas do que eu. E eu, em algumas coisas, sou mais do que ele. Mas eu nunca tenho falta de paciência com ele. E as mulheres, principalmente, né? Tem mania de arrumar uma casa e o pobre do marido não poder nem entrar. Vocês já viram isso? A mulher arruma a casa, aí quando o marido chega, ela já grita assim: não entra. Ué, como é que o marido não vai entrar na casa? Se a casa também é dele? Mulheres, nós precisamos ter um pouco de paciência com os nossos esposos e com nossos filhos. E quando um filho quebra um copo? Ninguém vai quebrar um copo porque quer. Quantas mães já bateram nos seus filhos porque quebraram um copo? É ou não é verdade? Gente, nós erramos tanto. Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Deus não se agrada de casa que vive murmurando, de mulher que vive murmurando. O marido não pode chegar em casa que a mulher tem não sei quantas murmurações. É por isso que tem marido que não gosta nem de voltar para casa, quer ficar fora de casa. Tem mulher também que não gosta de chegar em casa, quer ficar no serviço, porque quando chega em casa, o marido também começa a reclamar demais. Imagine Deus ouvindo a murmuração desse povo. E hoje, você e eu estamos fazendo iguaizinhos. E vou dizer mais, os nossos filhos estão observando. E eles vão crescer. Os que são ainda crianças vão crescer e vão se tornar murmuradores iguaizinhos a nós. Pessoas que ficam com a cara fechada, não sabem dar um sorriso para uma pessoa, não sabe cumprimentar uma pessoa, não sabe olhar nos olhos da pessoa, é sempre aquela pessoa rançosa, carrancuda. Quantas pessoas a gente vê pelas ruas assim? Talvez você convive com alguém assim. Amigos, nós precisamos ter posturas e comportamentos diferentes. E precisamos nos policiar contra essas reclamações. Essas reclamações, elas ferem o ouvido de Deus. E muitas bênçãos que nós poderíamos estar recebendo, o Senhor não permite que essas bênçãos recaiam sobre nós. Sabe por quê?
por conta da nossa murmuração. Porque nós não vamos ser gratos a Deus, mesmo que Deus derrame essas bênçãos sobre nós, a nossa murmuração é tão grande que nós não vamos nem perceber as bênçãos de Deus caindo sobre nossas vidas. Foi assim com o povo de Israel. Deus prometeu dar a eles uma terra onde manava leite e mel, porque a terra era farturosa, a terra era produtiva. E quando então Moisés mandou que os espias fossem olhar essa terra, ele escolheu 12 homens para que fossem olhar a terra. Esses homens foram olhar a terra que o Senhor havia prometido para eles. E quando eles chegaram, sabe o que eles falaram? Moisés, a terra é excelente, a terra é maravilhosa, é produtiva, é tudo que o Senhor falou. Mas tem um detalhe, Moisés, a terra é terra de gigante. Nós não vamos poder entrar lá não, porque esse povo vai comer a gente como se fosse pão. Tipo, vai esmigalhar a gente como se fosse pão. Mas tinha dois no meio desses 12 homens, chamados Josué e Caleb, que eles entraram no meio e falaram, não é assim não. Nós podemos sim, nós podemos conquistar essa terra. Olha os milagres que o Senhor já fez até aqui. Claro que nós vamos conquistar essa terra. Se o Senhor está conosco, se o Senhor está conosco à nossa frente, é Ele que vai lutar. E aqueles gigantes lá não vai ser nada. Aquilo vai ser igual formiga pra gente. E por conta deles falarem bem a respeito da terra e falar que Deus daria a terra para eles, sem nenhum problema, o povo quase lixou Josué e Caleb. E daquela geração que saiu do Egito, somente os de 20 anos para baixo que entraram nessa terra que Deus prometeu. O resto morreu tudo pelo deserto. Olha só o que eles acarretaram para as suas vidas. Já que eles falaram que não ia entrar, porque os gigantes iam consumir com eles, eles não entraram. Mas não foi os gigantes que consumiram com eles. Foi o gigante das reclamações, foi o gigante do mau humor, foi o gigante da falta de confiança em Deus. Hoje eu quero falar para você, querida mãe, querido pai, querido ouvinte, vamos ter cuidado, vamos parar de reclamar. Ao invés de reclamar, pense quantas maravilhas Deus tem derramado sobre a sua vida. Às vezes a gente reclama que eu não consigo emagrecer, mas por que você não agradece pela saúde que você tem e pode comer a comida gostosa? E peça a Deus para te dar domínio próprio, para conseguir fazer aquilo que nós não estamos conseguindo. Nós não precisamos reclamar. E essa madrugada eu fiquei pensando nisso, falei, meu Deus, quantas coisas eu tenho reclamado a Deus. Às vezes eu reclamo, Senhor, eu gosto tanto de dormir, eu durmo demais, e eu sou mesmo, eu gosto muito de dormir. Aí eu parei para pensar, falei, Deus, obrigada pelo sono tão gostoso que eu tenho. Quantas pessoas queriam dormir como eu durmo e não conseguem? Aí eu já pedi ao Senhor, só me ajuda a acordar mais cedo um pouquinho. Isso não é reclamar, isso é pedir a Deus para mudar alguns hábitos que devem ser mudados na nossa vida. E olha, nós temos que ser um exemplo dentro do nosso lar e nas ruas. Já pensou a pessoa falar assim da gente, nossa, mas você é cristão, você reclama tanto. Que Deus é esse que você serve? Eu não quero servir esse Deus seu não, porque você nunca está satisfeito com nada. Você já pensou na má impressão que você vai causar a quem está do seu lado te observando? Vamos ser mais gratos a Deus. Vamos parar de reclamar. Senhor, mas o meu filho está fazendo isso. Mas o meu filho não me atende. Mas o meu filho está andando... Vamos parar de reclamar. Vamos buscar o Senhor. Mesmo que os nossos filhos não estejam fazendo exatamente aquilo que o Senhor ordenou, mas não vamos ficar reclamando não. Pelo contrário, vamos buscar coisas boas, vamos lembrar das bênçãos, vamos lembrar que os nossos filhos, apesar de não estar andando no caminho do Senhor, Deus ainda os mantém com vida e com saúde. E ainda está dando tempo para os nossos filhos. Olha só quantas coisas que nós podemos agradecer a Deus ao invés de reclamarmos. Não é verdade? Eu te convido a fazer essa oração conosco, nesse momento. Entregar a Deus mais uma vez a nossa família, os nossos filhos. E mais uma vez eu quero te dizer, se você tiver algum nome que gostaria que nós orássemos, deixe aí nos comentários, para que nós possamos estar orando pelas pessoas. Oremos. Deus e amado Pai, como é bom, Senhor Deus, abrirmos a Tua Palavra e encontrarmos os relatos, Senhor, que nos ensina a vivermos na Tua presença, sem cometer os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram.
Senhor, nós somos falhos, nós somos tão pecadores. Senhor, nós reclamamos de tudo. Eu mesma, Senhor, quantas coisas eu tenho reclamado, ao invés de agradecer, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Mas agora, Senhor, nesse momento, depois de ouvirmos essa palavra e compreendermos, meu Deus, o quanto nós ferimos o Teu coração com as nossas murmurações, nós queremos Te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas reclamações, perdão pelas nossas murmurações, Senhor. Perdão por estar ensinando os nossos filhos a murmurar contra Ti, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ensine, Senhor, a sermos mais gratos pela vida, a sermos mais gratos pela saúde, a sermos gratos, Senhor Deus, pelo nosso corpo estar funcionando, Senhor, apesar de enfermidades que muitas pessoas já estão tendo, Senhor. Mas quantos aqui ainda, Senhor, pode agradecer, Senhor, porque estão firmes e fortes, sem nenhuma enfermidade, Senhor. E aqueles, meu Deus, que estão enfermos, também existe motivo para agradecer, porque ainda tem a oportunidade da cura, Senhor. Ainda tem a esperança em Cristo Jesus. Todos nós, Senhor, por qualquer situação que passamos ou que vamos passar, sempre vamos encontrar motivos para Te agradecer. E hoje, Senhor Deus, nós queremos deixar aqui a nossa gratidão, porque a Tua palavra está aberta nas nossas mãos e nós podemos lê-la, Senhor, estudá-la, compreendê-la com a ajuda do Teu Santo Espírito, e nós ainda temos oportunidade de colocá-las em prática. Obrigada, Senhor, por esse céu lindo e azul que está aqui na minha cidade. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá o alimento todos os dias. Eu tenho certeza, Senhor, que nenhum de nós falta o alimento. Por mais simples que seja a comida no nosso lar, o Senhor sempre tem provido o nosso alimento, a nossa roupa, a nossa cama para dormir, a nossa casinha. Por mais simples que ela seja, o nosso trabalho. Ó Pai bendito, coloca no nosso coração gratidão. Nos ensina a termos gratidão, Senhor. Nos ensina a reconhecermos as bênçãos que nós recebemos todos os dias, de poder respirar sem um aparelho, de poder levantar da nossa cama e fazer o nosso trabalho. Nossa, meu Deus, tem tantos motivos para Te agradecer e às vezes nosso coração é tão duro que nós não lembramos de nenhum motivo. Mas hoje, Senhor Deus, nós queremos virar essa página. Nós queremos virar essa página de reclamação e escrever uma página nova de gratidão e agradecimento a Ti. Senhor, cuida dos nossos filhos, Senhor. Ensina eles também a serem gratos a Ti, Senhor, terem desejos, meu Deus, por Ti e procurar, Senhor Deus, andar no caminho do bem, no caminho da luz que o Senhor nos ensinou. Continua cuidando dos nossos filhos como o Senhor faz todos os dias. Também, Senhor, peço pelos nossos enfermos, peço por todos os nomes, Senhor, que está escrito nessa lista de nomes para orar, que o Senhor visite cada um, Senhor, leva, Senhor, a cura, leva, Senhor Deus, a paz, leva, Senhor, o arrependimento, leva o perdão para essas pessoas. E a cada um que o Senhor retribua de acordo com aquilo que estamos necessitando. Muito obrigada pelos nossos ouvintes. Abençoa cada ouvinte, meu Deus, neste canal. Cada mão que compartilha os vídeos, meu Deus, para outras pessoas ouvirem a Tua palavra, que o Senhor também os abençoe ricamente. E que a nossa mensagem, Senhor, chegue a todos os corações que estão carentes desta palavra. Dai-nos um dia na Tua presença, maravilhosamente feliz, ou uma noite para quem estiver nos ouvindo também. E que a Tua paz esteja sobre nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. E eu convido então a você mais uma vez para compartilhar o nosso vídeo e para se inscrever no nosso canal, para deixar o seu like, o seu coraçãozinho aí e vamos ajudar o canal a crescer para pregarmos o Evangelho. E Deus os retribuirá com as bênçãos para cada um que compartilha esse vídeo ou que comenta ou que deixa aí o seu like. Deus abençoe a cada um de nós e nos dê a paz em Cristo Jesus. Amém.